Boa noite, amada igreja. Hoje nós vamos dar continuidade ao programa Aliança. E hoje nós vamos falar sobre o tema: onde está o nosso contentamento? Nós vamos abordar basicamente 3 coisas. Vamos falar um pouquinho. Vamos falar: ser solteira é sinônimo de ser infeliz? Tenho que ter um marido para ser feliz? Ou a mulher que é submissa, ela é infeliz? Primeiramente, eu tenho conversado com muitas moças, principalmente moças solteiras mais velhas, de 30, 40 anos, e tenho visto que algumas se tornam muito tristes, muito ansiosas com relação ao casamento, né? Uma moça de 15, 20, 25 anos é tranquilo, tá na flor da idade, né? Sabe que tem a vida inteira pela frente. Mas uma moça mais madura, de uma certa idade, mais avançada, ela começa a imaginar: será que eu vou casar? Será que eu vou ter uma família? E muitas vezes isso começa a remoer dentro do coração de algumas moças. Isso começa a ficar ali remoendo, e a pessoa começa a ficar triste, ansiosa com essa questão. E na verdade, minha irmã, não é ser casada ou ser solteira. A questão não é essa, porque você pode ser uma moça solteira extremamente realizada, contente no Senhor, porque assim, até porque existem moças que às vezes não se casam, às vezes Deus não preparou isso para aquela moça, e existem moças que são muito bem resolvidas. Eu conheço muitas mulheres que não são casadas e que são super de bem com a vida e se realizam em tantas outras coisas e fazem tantas outras coisas, né? Então, se você tem uma certa idade e não se casou ainda, ore ao Senhor Jesus e se realize, fique contente com aquilo que Deus tem proporcionado para você. E se o Senhor te deu esta condição, né? Se o Senhor até o momento ainda não separou, não te mostrou quem é, né? Então, minha irmã, comece a olhar para você e achar o contentamento da sua vida no Senhor Jesus. Porque se você vai casar ou vai ficar solteira, isso é uma coisa que compete ao Senhor Jesus, né? Então, você precisa se realizar no Senhor Jesus. Também a questão de que muitas mulheres, às vezes, se casam e não têm o esposo na igreja, não tem o esposo crente. Conheço mulheres que não têm o esposo crente, mas que confiam no Senhor Jesus e sabem que isso é uma questão que compete ao Senhor Jesus, fazem a sua parte, que é importante, sim, nós devemos. Uma mulher que tem um marido não crente tem que orar, pedir ao Senhor Jesus constantemente pela conversão do marido, né? Mas sabendo que as coisas acontecem conforme o Senhor Jesus quer e no tempo em que Deus quer. E se seu marido ainda não serve ao Senhor Jesus, não se sinta diminuída por isso, minha irmã. Ore e saiba que Deus tem o melhor, que Deus pode transformar a vida dele e que isso tem que ser uma coisa que você almeje, sim. Mas você não pode ser uma pessoa que fique entristecida com isso. Uma pessoa que constantemente, como eu já conheci pessoas que falam assim: ah, se um dia o meu marido se converter, eu vou poder servir mais a Deus. Ah, se eu tivesse meu marido na igreja, meus filhos estariam aqui, meus filhos teriam uma educação melhor.
Ah, se isso, se aquilo. Minha irmã, não nos compete o que vai acontecer. Compete-nos sim, se você tem um marido que não é crente, orar por ele. E a Bíblia sabiamente diz que nós devemos muito mais orar do que às vezes ficar falando. Porque nós mulheres temos uma tendência a falar, né? Nós fomos criadas com uma boca e 2 ouvidos. Mas nós temos uma tendência muito grande a falar muito e ouvir pouco. Então nós devemos prestar atenção, né? Como tem sido o seu proceder. Ganhe o Senhor, o seu esposo para o Senhor Jesus, mais pelas suas atitudes do que pelo que você fala. E de joelho no chão, orando e pedindo ao Senhor Jesus, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 21, 19, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa. Como a palavra de Deus, ela é sábia. Melhor é morar no deserto do que com uma mulher rixosa, né? Uma mulher encrenqueira, uma mulher que fala, não pensa no que fala, né? Então, minha irmã, não seja uma mulher rixosa, uma mulher amargurada, uma mulher infeliz, mas busque no Senhor aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, porque nós precisamos sempre buscar ao Senhor. Nós precisamos sempre olhar para o nosso interior, olhar para nós, refletirmos, porque muitas vezes nós não paramos para refletir, não paramos para pensar nas nossas atitudes. E nós precisamos, muitas vezes, mudar algumas coisas em nós e não no outro. Às vezes é muito comum nós acharmos que o erro sempre está no outro, mas nós precisamos olhar para nós e nos buscarmos, nos voltarmos para o Senhor, para nós a cada dia melhorarmos, a cada dia nós sermos mais perfeitos diante do Senhor Jesus. Lá em Filipenses 4:11, Filipenses 4:11 fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa se eu tenho muito, se eu tenho pouco. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus é que nos fortalece. E o Senhor Jesus é que nos dá o contentamento, a alegria de vivermos a nossa vida conforme aquilo que Deus quer para nós. Lá em Mateus 6:25, fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é mais do que não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais do que as aves? A Bíblia também, na continuidade desse trecho, fala que o Senhor Jesus é que criou os lírios do campo. E fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão belo quanto os lírios do campo. Que coisa maravilhosa, minhas irmãs, é nós sabermos que o Senhor é que cuida de nós. Como é bom nós sabermos disso. E nós temos uma tendência a ficarmos ansiosos. Isso é natural, é do ser humano isso. Mas a ansiedade, aquela ansiedade que vai ruminando, que vai maquinando, que vai corroendo o nosso coração. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosas. Nós não devemos andar ansiosas se o Senhor Jesus vai nos mostrar agora, ou daqui um ano, ou daqui anos, quem será o nosso esposo. Se o Senhor Jesus nos dará um esposo. Não devemos andar ansiosas. Quando é que o meu marido vai se render aos pés de Jesus? Devemos sim orar por todas essas coisas. Sim, nós devemos orar. Mas isso não pode nos trazer ansiedade. Isso não pode ficar ruminando no nosso coração. Isso não pode nos deixar infelizes, minhas irmãs. Pois nosso contentamento, pois a nossa alegria, ela está no Senhor Jesus. E Ele é sábio, Ele sabe de todas as coisas, Ele cuida de nós. Lá em Mateus 6, 33 e 34, diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Quando nós colocamos as coisas nos lugares errados, minhas irmãs, nós nos tornamos infelizes. Nós nos tornamos pessoas que não têm contentamento. Mas a Bíblia sabiamente nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Nós devemos buscar o nosso contentamento no Senhor Jesus, pois só Ele é que faz todas as coisas por nós. Só Ele provê tudo que nós precisamos. Aliás, Deus sabe melhor do que nós mesmas aquilo que nós precisamos. Muitas vezes, nós buscamos coisas erradas e das maneiras erradas, né? Por exemplo, é muito comum moças solteiras terem um namoro atrás do outro, vários namorados. Por quê? Porque ela está buscando contentamento no príncipe encantado. Ela está buscando contentamento em pessoas. E isso não vai estar. Você arranja um namorado. E aí você vê que aquele não te agrada, não te satisfaz. Você arranja outro, e arranja outro, e arranja outro. E nós não devemos buscar um namorado ou no relacionamento. Nós não devemos buscar nas pessoas as coisas. Mesmo porque o namoro, ele é um preparo para o casamento. Então, se eu fico namorando um rapaz após o outro, é porque às vezes a ansiedade que nós temos, às vezes faz com que a gente procure nas pessoas, e não está nas pessoas o nosso contentamento. O nosso contentamento somente está no Senhor Jesus, né?
As casadas, a mesma coisa, né? Nós, às vezes, ficamos ansiosas, às vezes a gente olha para as coisas dos outros. Ah, se eu tivesse aquela casa, aquele carro. Ah, se eu tivesse. Ah, olha aquelas crianças ali, são tão certinhas. Minhas irmãs, aquela família perfeita é só no comercial. Só naquelas propagandas de margarina, você vê aquela família sentada, reunida, aquela coisa, aquela felicidade. A vida real, minhas irmãs, ela não é um comercial. E a vida real, ela tem as suas dificuldades, ela tem as suas tribulações, ela tem as inquietudes da nossa alma. Sim, tem. E nós devemos depositar isso diante do Senhor. Nós devemos colocar as nossas ansiedades, os nossos questionamentos no trono do Senhor Jesus. Devemos olhar para a cruz de Cristo. Enquanto nós estivermos olhando para a cruz, enquanto nós estivermos olhando para o Senhor Jesus, nós estamos no caminho certo, minhas irmãs. Mas quando nós deixamos de olhar para a cruz de Cristo, nós passamos a olhar para as coisas erradas. Nós passamos a buscar o contentamento nas coisas erradas. E aí a nossa vida se torna infeliz. Aí a nossa vida se torna uma vida em que a gente fica amargurada com as circunstâncias. E nós não devemos olhar as circunstâncias. Paulo nos alerta. Paulo viveu circunstâncias boas e difíceis. Aprendeu a viver com muito e com pouco, na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Nós devemos pensar e olharmos para a cruz de Cristo, nos derramarmos diante do Senhor Jesus, buscarmos no Senhor Jesus o nosso contentamento, buscarmos no Senhor Jesus tudo aquilo que precisamos e ansiamos. Outra coisa que nós vamos abordar de uma maneira mais minuciosa em outros encontros, né? Se é uma esposa que se submete ao seu marido. Tem pessoas que falam assim que a mulher submissa é uma mulher inferior, é uma mulher que é menos do que o marido. E não é isso que a palavra de Deus diz, minhas irmãs. Nós vamos olhar com mais peculiaridade depois, mas nós temos que saber que quando nós somos submissas, é porque nós estamos exercendo um papel que a Bíblia e que Deus nos coloca. Porque Deus criou homens e mulheres, à sua imagem e semelhança. Que coisa maravilhosa. Nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Mas homens e mulheres, sexos diferentes. Igualmente, nós somos preteridos por Deus. Nós podemos dizer que nós somos homens e mulheres que em dignidade, em valor, nós somos iguais para Deus. Mas que nós temos papéis diferentes. O homem tem o seu papel de o guardião do lar, o cabeça do lar, aquele a quem Deus deu autoridade no lar, autoridade sobre a esposa, autoridade na igreja. Deus deu esse papel para o homem e nos deu um papel de submissão, de estarmos sob o mesmo chamado dos nossos esposos, mas submissas ao chamado que Deus tem dado para nós como esposas, como mulheres. E onde quer que nós estejamos, no nosso lar, na igreja, no nosso trabalho, nós devemos buscar os nossos papéis de maneira correta, de maneira que seja igual àquilo que a Bíblia nos diz. Porque se nós estivermos exercendo o nosso papel de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra, nós devemos defender isso. Mas,
se nós estivermos defendendo coisas que não são coisas que a palavra de Deus mostra para nós. Nós devemos olharmos e nos voltarmos para a palavra de Deus, né? Hoje em dia se fala muito em machismo, feminismo, e nós vamos ver que nenhum nem outro, eles não foram aquilo que Deus estabeleceu para nós como homens e mulheres. Deus estabeleceu papéis diferentes e que nós devemos nos contentar no Senhor Jesus, única e exclusivamente. E aí nós vamos ser mulheres solteiras ou casadas. Nós vamos ter os nossos esposos crentes ou não crentes. Nós vamos ser mulheres ou homens. Não importa qual é aonde nós estejamos, nós devemos exercer o nosso papel de pessoa, mulher firmada no Senhor Jesus. E que se nós exercermos aquilo que o Senhor Deus quer para a nossa vida, nós estaremos felizes e contentes no Senhor Jesus. E nós devemos buscar as coisas lá do alto, almejarmos as coisas celestes, porque aí Deus vai acrescentar na nossa vida tudo o que nós precisamos, tudo que nós necessitamos virá do nosso Senhor Jesus. Ele que é o Deus bondoso, Ele que é o Deus que nos ama e que cuida de nós. Ele irá trazer para nós tudo o que nós precisamos e desejamos. E aí nós estaremos contentes, felizes, teremos paz no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.